Tudo bem? Nesta segunda aula nós vamos finalizar a história de vida de São Luís, o apóstolo de Maria e da Cruz. Ele ordenou sacerdote no mês de junho do ano de 1700, mas logo após a sua ordenação, com algum tempo depois, veio algumas frustrações. Nas cartas escritas por São Luís, nós podemos observar que o santo se sentia incomodado com algumas proibições, ou seja, ele colocava em suas cartas que não tinha a liberdade de anunciar, não tinha a liberdade de pregar, de realizar sua vocação como ele realmente queria, que era o motivo, segundo ele, era o motivo da sua vocação, que era a pregação, o anúncio. Então, ele questionava por que não era dada a ele a oportunidade de pregar, de anunciar o Evangelho, como o coração dele ardentemente desejava. Ele tinha convicção na sua alma que ele era chamado a ser missionário dos pobres, um serviço de apostolado, de pregação e serviço aos mais necessitados. E fez durante muitos anos essa missão entre os pobres. Mesmo com todas essas dificuldades ou proibições, Luís insistia que essa era a sua missão, que esse era o seu chamado. Devido a essa frustração e uma decepção com os bispos locais também, Luís decide ir a Roma e conversar com o Papa, pedir o conselho do Papa. Nesta conversa, que eu particularmente não sei qual foi, e eu acho que vocês também não vão saber, nós só sabemos que Luís volta à França, é enviado novamente à França como missionário apostólico. Isso dá a Luís uma liberdade plena de anunciar, de pregar, de ser aquilo que ele realmente queria ser, um apóstolo de Maria e da Cruz, um anunciador da palavra de Deus no meio dos pobres. E a partir disso, a reputação de Luís cresce cada vez mais e ele é chamado o bom pai daquela cidade. Luís, o bom pai, ou seja, o bom padre, o bom pastor, aquele que anuncia, aquele que sabe adentrar o coração dos seus fiéis. Essa reputação cresce cada vez mais. E Luís tem o desejo no seu coração de construir um grande calvário, uma representação da paixão do Senhor. E junto com o povo, dá início a essa obra. Só que nas vésperas da bênção, nas vésperas que Luís ia fazer a bênção do local desse calvário, ele recebe uma proibição do seu bispo. Uma proibição que vem a partir do rei da França, que foi influenciado por outras pessoas a proibir que Luís realizasse essa obra de evangelização na vida daqueles povos. Quando Luís recebe essa notícia, ele fica triste, porque ele sentia no seu coração o desejo de fazer aquela obra, de trazer o povo para mais próximo do sofrimento, da paixão de Cristo. Mas Luís, na sua obediência ao seu bispo, diz ao povo: nós tínhamos a esperança de construir um calvário aqui. Vamos construí-lo em nossos corações. Bendito seja Deus. Então está aí mais um exemplo de Luís para a nossa vida. O que nós não conseguimos construir fisicamente para glorificar, para honrar a Deus aqui nesta terra, que nós possamos construir no nosso coração, na nossa vida. E bendito seja Deus em todas as circunstâncias, nas proibições, nas aceitações, nos momentos bons, nos momentos ruins da nossa vida. Bendito seja Deus. Que exemplo Luís nos dá. Luís é autor de grandes obras, algumas delas bem conhecidas por nós. A mais conhecida que nós temos é o Tratado da Verdadeira Devoção, que dá-se aí
o nosso curso da consagração. Ele também escreveu O Segredo de Maria e O Segredo do Rosário, entre outras obras, outros poemas e muitos outros escritos de Luís. Mas os mais conhecidos são esses que eu acabei de citar. Ele era conhecido como ele tem um estilo particular, era chamado uma pregação aquecida, ou seja, uma pregação, se fosse falado hoje na renovação carismática, seria a pregação do fogo. Então Luís tinha essa pregação aquecida, essa pregação de fogo do Espírito Santo, que penetrava a alma daquelas pessoas que ouvia a pregação de Luís. Luís também sofre durante a sua vida um envenenamento, provavelmente devido de inveja ou de perseguição, que aconteceu na vida de muitos outros santos. Talvez tenha acontecido também na vida de Luís. Então, a partir desse envenenamento, Luís se recupera e ele continua a sua missão, só que traz à saúde de Luís alguns problemas. Então, a partir desse caso, desse fato, Luís passa a ter alguns problemas de saúde. Mas esses problemas não impedem de nenhuma forma Luís de evangelizar, de falar de Deus, de falar de Maria. Então, na doença, na dor, na inveja, na perseguição, nós temos que ter como exemplo de vida Luís, que seguiu em frente, mesmo doente, mesmo com muitas dificuldades, Luís seguiu anunciando da mesma forma como ele tinha antes a saúde plena, ele anunciava. Após esse fato, ele continua a anunciar da mesma forma. Então ele trabalhou muito, um trabalho ardoroso com as doenças que estavam presentes no seu corpo. Depois de alguns anos, Luís morre no dia 28 de abril de 1716. Ele morre aos 43 anos de idade, sendo eles 16 anos de padre, 16 anos de sacerdócio. Em pouco tempo, esse homem construiu grandes coisas. Então, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Nós, às vezes, pedimos a Deus para viver muito. Senhor, que eu viva 90 anos para servir a Ti. Mas, às vezes, em poucos anos, eu completo a minha missão, eu faço um serviço pleno, um serviço bonito, um serviço agradável a Deus. Então, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Isso aconteceu na vida de Luís. Que aconteça na nossa vida também. Que nós estejamos abertos ao tempo de Deus. Quanto tempo o Senhor tem para a minha vida, para mim realizar a minha missão aqui nesta terra. Luís foi apenas 16 anos de sacerdócio. Quando Luís morre, ele é sepultado, com uma multidão de gente acompanha o seu sepultamento, e logo após esse sepultamento, rapidamente surgem conversas, boatos, de que Luís está realizando milagres a partir da visitação do seu túmulo. Então, pessoas que iam visitar o túmulo de São Luís e faziam seus pedidos eram rapidamente respondidas com a graça. E isso seria um dos motivos para mais rápido acontecer esse processo de beatificação e canonização de São Luís. São Luís teve grandes influências no meio dos papas. Entre eles, nós podemos citar São João Paulo II, que desde a sua vida como padre já tinha o Tratado da Verdadeira Devoção e quando se tornou papa, adotou o lema Totus Tu, todo teu, Maria. E esse lema veio a partir da experiência que o Papa João Paulo II teve com o Tratado da Verdadeira Devoção e teve com a Virgem Maria, a partir dos escritos de São Luís. O Papa João Paulo tinha esse livro do tratado como livro de cabeceira, ou seja, um livro que acompanhava ele todos os dias da sua vida, aquele livro ali estava junto. Sempre que possível ele estava lendo alguma coisinha do livro. Isso tornou também, de uma certa forma, um Papa mariano. Então, que a partir do Tratado da Verdadeira Devoção e do exemplo de vida de São Luís, nós possamos trilhar esse caminho desse curso de consagração. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.